Bom, estou falando dos encontros com Jesus e tem esta e a próxima. Eu encerro essa série. Hoje eu queria falar apenas da mulher samaritana, mas o louvor me fez pensar nessa manifestação de Jesus como Messias a partir do capítulo 2 do Evangelho de João. Então eu vou fazer um mix aqui. Capítulo 2 do Evangelho de João, aliás, capítulo 1. Os primeiros discípulos vão reconhecer Jesus como Messias. O Pedro me convidou a pensar sobre isso quando escolheu a canção que falava de João Batista. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 35, diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. A nossa praticamente certeza é que o outro é o próprio João que escreve o Evangelho. Ele encontrou, André, portanto, encontrou o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo, ungido. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Diferente dos outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, principalmente Mateus e Marcos, que colocam a revelação de Jesus como Messias na boca de Pedro no momento mais tardio, como foi citado também hoje, quando Jesus pergunta para eles: O que dizem os outros a meu respeito? E depois a segunda pergunta: E vocês, o que dizem? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Não foi carne ou sangue que te revelou, Pedro já nos disse isso hoje, mas o meu Pai que está nos céus. Então, no Evangelho de Marcos, isso acontece num outro momento, e Mateus replica da mesma forma, de modo que essa declaração de Jesus como Messias, nos sinóticos, aparece mais tardia. Mas no Evangelho de João, o reconhecimento de Jesus como Messias se dá ainda no ambiente da descoberta. João Batista está batizando no Jordão, há 2 discípulos que seguem João Batista, o próprio João Evangelista, o seu xará, e André, irmão de Simão, estão ali. Jesus volta do deserto depois da tentação, tendo sido batizado por Jesus antes, e João aponta para Jesus e fala: Eis ali o Cordeiro de Deus. E Jesus passa. Quando Jesus vai, o evangelista João e André seguem a Jesus e tem o diálogo que eu falei aqui, que eu li. Onde é que o Senhor ensina? Já vão chamando Jesus de mestre. E depois, quando se encontram com seus amigos, eu creio que assim como André falou para Pedro, João falou para Tiago, seu irmão, da experiência que tiveram tendo passado aquela tarde com Jesus. Mas como é que eles já identificaram Jesus como Messias? Pelo testemunho de João Batista. João disse: Eu vi o Espírito descer sobre ele na forma de uma pomba e ouvi a voz dizer: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então João Batista tinha credibilidade de profeta, e quando João Batista aponta para Jesus como Messias, é por isso que a música diz: Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Essa frase é de João Batista. Ele se referia a Jesus assim: Eu sou o precursor, eu venho antes. Eu estou falando daquele que ainda virá. Ele virá, ele virá. Então, quando Jesus vem, João aponta para Jesus, que ele cresça, que eu diminua, sigam a ele. Então é um processo de migração. Os discípulos de João Batista, André e João Evangelista, vão seguir a Jesus e vão trazer consigo seus irmãos. André traz a Simão, a quem Jesus chamará de Pedro. João traz a Tiago, depois trazem Filipe, trazem Natanael,
e vai se formando aquela confraria de seguidores de Jesus. Então eles desde o início já vão crendo. Capítulo 2 do Evangelho de João já vai mostrar a transformação da água em vinho, e só os discípulos é que percebem o que está acontecendo junto com os serviçais. E o testemunho do Evangelho é este, e eles creram. Então é um processo de descoberta do Messias. A revelação de Jesus como Messias, naquele ambiente judaico, está muito ligado à esperança que eles tinham. Há muitos anos Israel não tinha rei. O sacerdócio estava sob suspeita, porque era um sacerdócio político, estava a serviço do romano, e nem era necessariamente um sacerdócio nos termos instituídos lá atrás, nos dias de Moisés, um sacerdócio da linhagem de Arão legítimo. Havia muitas questões sobre isso, se era legítimo o sacerdócio ou não. Então havia uma ansiedade religiosa por algo novo. 400 anos sem profetas, até que surgiu João. Havia a sinagoga, havia o ensino da lei, havia os fariseus no seu modo comprometido de cumprir a lei, havia os saduceus na sua amizade com a filosofia e um pouco mais aberto para o mundo contemporâneo. Então, as muitas vozes da religião que clamavam naqueles dias deixavam o povo ansioso por um mover que fosse legitimamente um mover de Deus. Não é tão diferente daquilo que a gente sente hoje. Alguns de nós que somos mais idosos, nós vivemos algumas experiências no passado que nos trazem saudade. A gente tem saudade daquele tempo, da nossa conversão lá atrás na juventude, do nosso fervor de oração, da nossa busca incansável, sedenta pelo Senhor, dos nossos jejuns prolongados, das nossas vigílias fervorosas, das noites no monte. A gente tem saudade daquele tempo que a gente era mais fervoroso, e a gente olha para os nossos filhos hoje e os nossos netos e percebe que cada vez isso está ficando mais longe da experiência deles. Mas eles não estão preocupados, eles estão vivendo o momento deles, faz parte, né? Mas não é raro a gente ter aquela expectativa, Senhor, faz algo novo. Quando a gente começa a orar, a gente ora por renovação, a gente ora pelo derramar do Espírito, a gente ora para sentirmos, nós que já vivemos isso no passado, para que Deus faça de novo. E aqueles que nunca viveram, oram para que Deus faça pela primeira vez. Então existe uma fome, uma sede de Deus. Mas hoje a gente preenche esse espaço com música, com estudo, com serviço. E não estou dizendo que está errado. É isso que a gente pode fazer. Então a gente serve a Deus, a gente cuida de pessoas, a gente faz o melhor que a gente pode como sociedade, a gente se reúne o maior número de vezes que a gente consegue e tenta fazer as nossas reuniões as mais inspiradoras que é possível fazer. Nós tiramos o melhor proveito do conhecimento bíblico que temos, desenvolvemos a melhor espiritualidade que podemos fazer, tentamos ser melhores profissionais, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, sermos idosos que não dão trabalho e sermos jovens que cuidam dos seus idosos. A gente é bom demais. Eu admiro como a igreja de hoje é boa, como a gente é feliz, como a gente é dedicado, como a gente é consagrado. Eu não sou dos que dizem que o passado era melhor. No passado a gente era mais fervoroso, mas hoje a gente tem uma consciência também mais centrada da vontade de Deus. Talvez isso seja, eu acho, desculpem, é o olhar de um velho. É o olhar de alguém que chegou aos 60 anos e começa a entender a vida, entender o coração de uma outra forma. Desculpem, é o ponto a partir de onde eu estou olhando. Mas eu olho com otimismo, eu olho com fé, eu olho com esperança, eu olho com alegria. Eu tenho alegria em ser o pastor de vocês e ver gente que se consagra, que se santifica, que participa e que se esforça. Eu sou muito feliz. Porque eu vejo Cristo habitando entre nós. Mas é claro, nós sempre gostaríamos de mais. Nós sempre gostaríamos de mais.
E a gente olha ao nosso redor e a gente percebe, tem um movimento de fariseus ali, tem um movimento de saduceus acolá, tem uns sacerdotes ilegítimos não sei aonde, tem uns profetas estranhos acolá, the king, the power, the best. Né? Então, esses negócios meio doidos acontecendo, a gente fica... Vocês gostam quando eu faço essas presepadas, né? Então, a gente vai olhando essas coisas ao nosso redor e a gente, puxa vida, Deus não está vendo. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. E Deus está se revelando. O conhecimento do Messias, o conhecimento de Jesus, é sempre um encontro pessoal. É um encontro pessoal. Aqui Jesus começa a formar o seu grupo de discípulos por meio do testemunho do profeta João Batista, pela esperança que havia naqueles dois homens de encontrarem o Messias e a iniciativa que eles têm de decidirem seguir a Jesus. Eles tomam a iniciativa, eles vão a Jesus. Onde é que o Senhor assiste? Então percebam que é uma busca por Jesus. E Jesus então se aproxima daqueles homens e com eles começa. Jesus não precisa de muita gente. Ele precisa de gente que esteja de fato interessada nele. De gente que queira conhecê-lo. De gente que queira sentar com ele uma tarde e ouvir o que ele tem a dizer. Então a nossa experiência com Jesus tem a ver com aquilo que a gente quer encontrar. Tem a ver com o tempo que a gente quer gastar com ele. Tem a ver com a experiência que a gente procura ter. É claro, naqueles dias ele estava encarnado. Isso tornava muito mais fácil. Ele estava ali ao alcance das mãos. Ele podia ser ouvido por esses ouvidos humanos, normais. Mas hoje ele está manifestado de uma outra forma. E ele está na igreja. Tem muita gente querendo encontrar Jesus fora da igreja. Eu não estou falando da igreja instituição, mas da igreja corpo de Cristo. A igreja é o sinal do reino. André chamou Pedro. João chamou Tiago. Filipe chamou Natanael. Essas coisas são assim. A igreja é o lugar em que alguém que já conhece Jesus te apresenta o Jesus que ele conhece. E você vai tendo a sua própria experiência. E depois você vai contar para ele do que Jesus está fazendo na sua vida. Então, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Quando a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, é porque é assim que funciona mesmo. Não dá para estar ligado a Cristo sem estar ligado ao seu corpo. Quando a gente diz que a igreja é o templo do Espírito Santo, não sou eu individualmente, mas somos nós coletivamente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não podemos ter comunhão com o Espírito Santo a menos que tenhamos comunhão com aqueles em quem habita o Espírito. Esse é o grande desafio da nossa sociedade contemporânea ocidental, extremamente individualista. Porque a gente quer ter Jesus sem andarmos com os discípulos de Jesus. Mas não dá. Eu quero andar com Jesus, mas não quero andar com João. Não gosto do André. Não estou interessado no Tiago. Não quero nem saber quem é Maria Madalena. Não dá. The Chosen. É o pacote. Você quer receber Jesus em casa? A trupe vem junto. Há raros encontros privados com Jesus. Se é que foram privados. A gente tem, por exemplo, eu, há poucos dias falei do encontro de Nicodemos. Mas alguém guardou essa conversa. Alguém estava lá. Alguém testemunhou esse encontro e sabe o que eles conversaram. Então Nicodemos foi escondido dos seus amigos. Mas os amigos de Jesus, alguns deles estavam lá. Então não tem como a gente ter Jesus sem andar com os amigos de Jesus. É ali que Jesus se revela. Mas na passagem da mulher samaritana, João capítulo 4, acontece também uma revelação. A história é conhecida. Capítulo 4, eles chegam nas proximidades da cidade de Sicar. Jesus manda os discípulos entrarem na cidade para comprar alimento e ele fica
ao meio-dia, sentado no poço, à beira do poço. A mulher chega, é uma mulher que já teve 5 maridos, naquela ocasião vivia com alguém que não era seu marido, e Jesus pede a ela água, você pode depois ler, eu vou ser breve agora. A mulher estranha que um judeu esteja falando com ela, uma samaritana. Você, sendo um homem judeu, fala comigo, uma mulher samaritana. Mas é interessante que aquela mulher estava ao meio-dia buscando água, o que não é comum. As pessoas naquela época iam bem cedo para não sofrer com o calor. Por que ela foi ao meio-dia? Há uma suspeita, ela foi exatamente para não encontrar com ninguém. Como ela era uma mulher com a vida um pouco, digamos, a vida afetiva conturbada, possivelmente não de boa fama na sua cidade, quem já teve 5 maridos, estava com um que não era o marido dela, não devia ser uma pessoa muito benquista pelas outras mulheres. E vocês sabem, quando a gente quer destruir, usando a palavra de hoje, quando se quer cancelar alguém, como se faz? Então é muito provável que ela foi ao poço ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Mas Jesus queria encontrá-la. E aí entra algo que nós entendemos ser o conhecimento que Jesus tinha das coisas e o domínio que ele tinha das situações. Assim como o profeta Eliseu, lá na antiga aliança, no Velho Testamento, tinha episódios de saber exatamente o que acontecia, quem ia, quem vinha, Jesus também tinha esse domínio. Então, é razoável a gente entender que não foi uma coincidência Jesus ter mandado os discípulos para a cidade, ter ficado ali para encontrar-se com aquela mulher. Não foi coincidência. Foi uma ação intencional de Jesus. E Jesus começa o diálogo com aquela mulher que vai terminar num reconhecimento de Jesus como um profeta. Capítulo 4, verso 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha a expectativa sobre o Messias. Ele vai responder todas as nossas perguntas. Ela estava conversando com Jesus sobre o lugar legítimo de adoração. É no templo aqui de Jerusalém, é no templo lá de Gerizim, onde é que a gente adora, o que Deus quer de nós. Essas perguntas que a gente tem, né? O que o Senhor quer de mim? Qual é a vontade de Deus? Essa coisa bonita que a gente cantou. Eu quero estar no centro da tua vontade, meu Senhor. Marcelo compôs essa canção e essa expressão é muito bonita. Mas onde é o centro da vontade de Deus? Como eu digo a vocês, quem encontrar, por favor, marque no Google Maps e compartilhe a localização. Porque estar no centro da vontade de Deus não é fácil da gente localizar. Então ela falou, quando vier o Messias, ele vai nos anunciar todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E isso me faz pensar, por que Jesus se revela aqui? Olha como no Evangelho de João é diferente. Jesus se revela como Messias aos discípulos, depois se revela espontaneamente, por iniciativa dele, a uma mulher samaritana de vida confusa, de vida atrapalhada. Eu sou o Messias. E o que aquela mulher faz? Ela vai lá para a cidade e fala para os outros da cidade, olha, eu encontrei alguém, esse é um profeta. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, admirados que estavam lá com ela, mas quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, a mulher disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Não seria ele por acaso o Messias? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Percebam então que Jesus se revela a uma mulher. Essa mulher convida a sua aldeia, o assentamento, o povoado lá de samaritanos, de Sicar, que é uma coisa pequena, não pense numa cidade.
um ajuntamento lá de algumas casas. Ela convida aquelas pessoas para virem a Jesus. Jesus vai ficar 2 dias com eles e muitos vão crer. E aí Jesus vai dizer para os seus discípulos: um dia vocês vão colher onde outros semearam. Eu já expliquei para vocês que isso se cumpre em Atos capítulo 8, quando Filipe desce a Samaria e começa a evangelizar os samaritanos creem, isso tempos depois da ressurreição de Jesus, os samaritanos creem, e Pedro e João descem a Samaria, oram pelos samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Então, talvez mais de 10 anos depois, entre os samaritanos surge um movimento de conversão. Pedro e João, que ouviram lá atrás Jesus dizer: um dia vocês vão colher onde outros plantaram. Pedro e João vão lá só colocar as mãos sobre pessoas para que eles sejam cheios do Espírito Santo. A semeadura de Filipe. Mas que lá atrás começou com a semeadura de uma mulher samaritana. Não em Samaria, na grande cidade, mas na pequena vila de Sicar. Deus quer ser conhecido. Deus quer se revelar. E muitas vezes Ele não começa pela grande cidade. Ele começa por uma mulher, por uma vila. Não por um apóstolo, mas por um diácono cheio do Espírito Santo, que foi Filipe, e com suas 4 filhas que eram profetisas. Filipe foi lá em Samaria e fez um trabalho de evangelização extraordinário. Os encontros com Jesus são transformadores. Não subestime o encontro de uma criança com Jesus. Ninguém sabe o que o futuro reserva para essa criança. Não subestime um adolescente que se encontra com Jesus. Não subestime um idoso que se encontra com Jesus já na sua idade avançada, achando que ele não tem mais como produzir frutos. Não subestime. Quando Deus quer se revelar, os movimentos de Deus, nós não os compreendemos. É por isso que Jesus vai dizer que o Espírito é como o vento. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Esta manifestação de Jesus aos seus discípulos, pescadores da Galileia, essa manifestação de Jesus a uma mulher sem nome. Até hoje a gente fala mulher samaritana, a gente não tem o nome dela, mas que se desdobrou na conversão dos habitantes da sua vila e que depois vai se transformar numa lição para os apóstolos, que tinham resistência aos samaritanos, mas eles vão perceber que o Espírito Santo é sim derramado aos samaritanos. Isso é uma lição para nós até hoje. Nós muitas vezes imaginamos que Deus só gosta de gente como nós. Que Deus só gosta dos bem casados, dos bonitinhos, dos arrumadinhos, dos vida certa, dos que têm o nome limpo. Ô Jesus, estou tendo fé aqui agora. Às vezes a gente pensa que Deus só gosta daqueles que aos nossos olhos tudo está dando certo. Mas Jesus às vezes está interessado numa samaritana que vai meio-dia para não encontrar ninguém, porque se sente inadequada no meio da sua própria gente. Ninguém está fora do alcance da graça e do amor de Deus. Não há povo que o Senhor não ame. Não há nação que o Senhor não ame. Não odeie nenhuma etnia. Não despreze nenhum idioma. Deus fala árabe. Deus ouve orações em árabe. Deus ouve orações em chinês. Deus ouve orações em coreano. Deus ouve orações em qualquer língua. Deus ouve a oração dos indígenas.
Deus ouve a oração na Ásia, na África, na Oceania, na Europa, nas Américas. Deus é Deus de todos os povos. Deus é Deus de homens e de mulheres. Deus é Deus daqueles que nasceram perfeitos, mas também daqueles que nasceram com suas imperfeições. Deus não escolhe cor da pele, como ouvimos semana passada. Deus não escolhe classe social. Deus não discrimina. Deus não despreza. Nós, como igreja, temos que aprender o que os discípulos também aprenderam. Deus é o Deus de Israel? Sim. Mas Ele é o Deus dos samaritanos. Ele também era o Deus dos romanos, quando o Espírito desceu sobre a casa de Cornélio. Ele é Deus dos gregos, quando o Espírito desceu também sobre os macedônios, sobre os gregos e sobre gente de todo lugar, por onde andou sendo anunciado o Evangelho, por Paulo, por Barnabé e por outros. Não subestime a graça de Deus sobre você. Deus quer se revelar a você. Deus quer ser conhecido por você. E Jesus quer que você faça parte desse corpo que Ele tem dado vida em toda a terra. O Espírito de Cristo está ao acesso de todos nós. Aquela mulher estranhou. Sendo judeu, homem, por que você fala comigo? Jesus fala com todos, inclusive comigo e com você. Abra o coração, deixa Ele falar, escute com atenção, responda com sinceridade e você vai descobrir que a jornada da fé é maravilhosa. Você vai ser como João e como André, um milagre a cada dia, uma revelação a cada dia, uma surpresa a cada dia. Caminhando com Jesus, a gente sempre vai encontrar o melhor de Deus. Vamos orar? Queremos gastar nossa vida, Senhor, de uma forma mais inteligente. A nossa vida é uma só. E ela é breve. E ela pode ter sentido. E anunciar a eternidade se nós, nesta vida, nos encontrarmos com o Filho de Deus, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com aquele que é Rei e Senhor, mas também se fez servo. Nós nos encontrarmos com o crucificado, que é também o ressuscitado. Senhor, nesse mundo de tanta incredulidade, de tantas vozes e tantas inseguranças, eu oro para que de alguma forma o Teu Espírito hoje nos alcance individualmente, nas nossas perguntas complexas ou simples. O Senhor conhece cada um de nós, mas que do céu nos venha uma brisa suave, que nos faça conhecer o amor que procede do Deus Pai, a graça manifesta no Deus Filho, e o poder e a consolação que estão na ação do Espírito Santo. Senhor, nós queremos ser uma igreja de gente que crê, de gente que vive o Evangelho, com solidariedade, com humildade, com amor, com simplicidade, Senhor, com uma espiritualidade saudável, sem julgamentos, sem apontar de dedos, sem condenações mútuas, mas uma espiritualidade que nos leve ao acolhimento, que nos leve ao amor, que nos leve à aproximação de Ti, à proximidade de uns com os outros. Revela-te a nós, Senhor, com toda a Tua graça, com toda a Tua bondade, com toda a Tua misericórdia, mas também com toda a Tua sabedoria. Ilumina os nossos olhos, Senhor,
para que nós adquiramos corações sábios, que a gente possa traçar bons caminhos para a nossa vida, tomarmos boas decisões, boas ações, bons propósitos, boas palavras, uma vida santa, justa e piedosa. Renova em nós, Senhor, um coração quebrantado, um espírito humilde, e que sobre nós e em nós habite o Cristo vivo para sempre. Amém.